Tatuagem é pecado? Posso fazer tatuagem cristã? Jesus tinha tatuagem? Há 30 anos atrás era impensável um crente, muito menos um líder do louvor ou pastor fazer uma tatuagem. Contudo, nos últimos anos aumentou muito o número de crentes que fazem tatuagem. Também aumentou muito o número de pastores e líderes do louvor que fizeram tatuagens durante o exercício do ministério. O fato de muitas pessoas da igreja, inclusive pessoas que ocupam cargo na liderança, estarem tatuando o corpo, levanta a seguinte questão: o crente pode fazer tatuagem? E se eu fizer uma tatuagem cristã, aí pode? Alguns até teorizam que Jesus fez uma tatuagem na coxa. Nesse vídeo vamos explorar esse complexo tema. Se você sonha com uma igreja bíblica e cheia do Espírito Santo, deixe seu like e fique conosco nesse vídeo até o final. Se você quer aprender mais sobre temas relacionados ao reino de Deus, se inscreva no canal e ative as notificações. Nesse vídeo eu pretendo responder as principais dúvidas sobre tatuagem. Há poucas décadas atrás, as tatuagens estavam ligadas a pessoas delinquentes ou rebeldes. Nas décadas de 1950, 1960 e até na década de 1970, a pessoa com tatuagem visível dificilmente seria contratada em algumas empresas ou conseguiria atuar em algumas atividades profissionais. Nessa época, um advogado ou médico com tatuagem visível provavelmente perderia muitos clientes. Hoje as tatuagens são mais populares do que nunca em muitas partes do mundo. O número de pessoas com tatuagens aumentou bastante nos últimos anos. As tatuagens não são mais um item típico de delinquentes e rebeldes. A imagem de rebelião e delinquência, historicamente associada às tatuagens, é cada vez menor. Mas vamos analisar o que a Bíblia fala explicitamente sobre tatuagem. A lei do Antigo Testamento proibia tatuagens. Não façam cortes em seus corpos, por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. A razão para a proibição de tatuagens nessa passagem não é declarada. Mas é provável que a tatuagem fosse uma prática pagã, ligada à idolatria e superstição. Provavelmente era comum que os pagãos marcassem sua pele com o nome de um falso deus, ou com símbolo em homenagem a algum ídolo. Contudo, os cristãos não estão sob a lei mosaica. Por esse motivo, não temos elementos sólidos para ir além desse entendimento. Um cristão nunca deve fazer uma tatuagem com símbolos de uma religião pagã ou uma filosofia mundana. Contudo, esse versículo por si só e de forma isolada não é suficiente para afirmarmos que a tatuagem é absolutamente proibida para os cristãos. Porque se fizermos isso, teríamos que obrigar os cristãos a seguir todo o livro de Levítico. Por esse motivo, precisamos aprofundar a nossa reflexão. O Novo Testamento não diz nada sobre tatuagem. Portanto, não temos um texto que fundamente de forma explícita e inquestionável que é proibido para os cristãos fazer tatuagem. Entretanto, é preciso refletir bastante antes de fazer um desenho na pele. Apesar de não termos textos claros dizendo que não podemos fazer uma tatuagem ou que tatuar o corpo é pecado, esse aparente silêncio das Escrituras não deve ser visto como uma autorização para desenharmos à vontade em nossa pele. O nosso discernimento sobre esse tema deve derivar de uma análise dos princípios e valores bíblicos. Aqui estão alguns princípios e valores bíblicos que precisamos analisar antes de concluirmos que os cristãos podem fazer tatuagens. Os filhos devem honrar e obedecer seus pais, independente da idade e do nível de dependência financeira dos pais. Um filho ou filha fazer uma tatuagem contrariando as recomendações e os desejos de seus pais é biblicamente errado. O adorno exterior não é tão importante quanto o desenvolvimento do eu interior, e não deve ser o foco de um cristão.
Uma pessoa que faz uma tatuagem sensual ou com desejo de chamar a atenção está desobedecendo a Deus. Deus vê o coração e a nossa motivação. Por essa razão, qualquer coisa que façamos deve ser para a glória de Deus. Motivações para fazer uma tatuagem, como se encaixar no padrão dos incrédulos ou se destacar, não glorificam a Deus. Os motivos que levam uma pessoa a fazer a tatuagem podem fazer desse ato um pecado. Nossos corpos, assim como as nossas almas, foram criados por Deus. O corpo do crente é templo do Espírito Santo. Por esse motivo, devemos refletir se é apropriado modificar esse templo com desenhos na pele. Essa deve ser uma questão de reflexão honesta. Todos os crentes são embaixadores de Cristo, que têm a missão de levar a mensagem de Deus ao mundo. Que mensagem a tatuagem envia para os incrédulos e para a igreja? Outra pergunta: a tatuagem ajudará ou prejudicará nossa missão de proclamar o Evangelho? Além disso, devemos analisar a doutrina da igreja que frequentamos. Se você está em uma igreja que não concorda com a tatuagem, eu entendo que você não deve fazer. Qual a vantagem em afrontar o ministério e a igreja que você congrega? Alguns têm dúvida a respeito das tatuagens de ícones cristãos, como uma cruz, um peixe ou um versículo da Bíblia. Alguns alegam que ter tatuagens cristãs lhes dão mais credibilidade, portanto, mais possibilidades de evangelismo com alguns grupos de pessoas. Eu entendo que os mesmos princípios anteriormente citados se aplicam às tatuagens de natureza cristã. Obviamente, uma tatuagem de uma cruz é melhor que uma tatuagem de uma caveira, mas, na minha opinião, isso não é uma justificativa. Muitas pessoas na internet usam Apocalipse 19:16 para afirmar que Jesus tem uma tatuagem na coxa. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha, esse tipo de interpretação é muito forçada. O livro de Apocalipse é cheio de figuras. É absolutamente errado interpretar nesse versículo que Jesus fez uma tatuagem na coxa. Na minha opinião, a questão aqui não deve ser: fazer uma tatuagem é pecado. Eu prefiro que a pessoa pense dessa forma: fazer uma tatuagem é uma coisa boa ou necessária? Embora não tenhamos textos claros na Bíblia que proíbam explicitamente os cristãos de fazer tatuagens, antes de concluirmos que a decisão por fazer ou não tatuagem está no âmbito da liberdade cristã, eu entendo que devemos considerar todos os pontos que coloquei. Agora, deixando clara a minha opinião sobre esse assunto. Eu não digo que fazer tatuagem é pecado, porque eu não tenho um texto claro sobre isso. Eu não tenho tatuagens e recomendo, notem, eu disse recomendo, que os crentes não façam tatuagens. Eu entendo que é errado pastores e a liderança da igreja fazerem tatuagens, pois isso se torna um exemplo para a congregação. Eu também entendo que os cristãos que já possuem tatuagens devem, sempre que for possível, ocultá-las. Em resumo, eu entendo que essa prática não edifica a vida do crente.